Muito importante para criar uma identificação também com o hospital, né, do público com... Isso, e ao mesmo tempo, aproveitando que eu falei dos funcionários, porque eu acho que a comunicação interna, esse trabalho com os funcionários é muito importante, porque os funcionários, né, que lá a gente chama de colaboradores, eles são multiplicadores. Como é construída a credibilidade para gerar confiança dos atuais e futuros doadores? Ah, certo. Tayla, eu acho que a credibilidade ela não é construída, eu acho que ela é conquistada. Porque eu só consigo chegar em algum possível doador, né, através das ações de comunicação, das ações de marketing do hospital, se ele já sabe do trabalho bem feito. Então, para qualquer organização, né, seja ela pública ou privada ou do terceiro setor, a credibilidade vem do trabalho realizado. Então, se você realiza um bom trabalho, se as pessoas aprovam o seu trabalho, aí você consegue... Eu posso falar que a comunicação é o meio para chegar, né, a esse resultado. Aos novos doadores, manter os atuais doadores. Né, a gente sabe que várias instituições filantrópicas passam por isso, né, necessitam de doadores. Então, como fidelizar esse parceiro? Né? É sendo transparente, é mostrando, por exemplo, em nosso site, para que cada doador saiba para onde o seu dinheiro vai. Então, quando eu publico em nosso jornal, quando eu publico em nosso site o balanço social, né, quando eu deixo claro que aquele dinheiro vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas que são atendidas pelo hospital, eu continuo a conquistar esse doador. Né? E é importante que ele saiba o que acontece no hospital. Então, eu acredito que o doador tem que ir lá ver, marcar um horário e ver como que o dinheiro dele está sendo gasto. Né? Ele saber, porque muitas vezes as pessoas doam para algumas instituições e falam, eu dou por doar, nem sei o que acontece lá. A gente não, a gente quer que ele saiba. Então, para isso, a gente entrega para cada doador o Baleia Jornal, que é o nosso jornal interno, com todas as notícias sobre o hospital. A gente envia newsletters, a gente publica, né, como eu falei, a gente publica balanço social, prestação de contas, porque a nossa comunicação é baseada na informação. Né, porque a gente também sabe que esse doador é um parceiro muito importante. E ao mesmo tempo que a gente presta um atendimento humanizado para o nosso paciente, com dignidade, para o nosso doador também. E ele sabe que se ele aplicar o dinheiro dele, investir o dinheiro dele no Hospital da Baleia, ele vai estar fazendo a diferença para milhares de pessoas. Afinal, são mais de quase 600 mil procedimentos ao ano que o Baleia faz. E com esse retorno você acaba conseguindo uma fidelidade desses doadores, né, desse público que é tão importante para a manutenção do hospital. Isso. E a gente já teve casos de pessoas que, a partir do momento que conheceram o hospital, que conheceram através do jornal, as ações que o hospital faz, aumentaram o valor da doação. Né? A gente fala que os doadores são importantes, o recurso financeiro é importante, sim. Mas quando você empresta um pouquinho do seu talento, ir lá conversar com o paciente, fazer uma peça de teatro, isso também é importante, isso também é doação. Você está doando o seu tempo, olha que coisa mais preciosa, você está doando o seu tempo. E isso também faz muita diferença para a gente. Noélia, para a gente finalizar, como os valores do hospital são trabalhados junto ao público interno? Ah, certo. Primeiro, né, eu gostaria até de falar quais são os valores do hospital, né, que são ética, respeito, competência, solidariedade, transparência, comprometimento e valorização profissional. Então, por aí você já pode saber como é feito, né? Entre os nossos valores, a gente tem o valor valorização profissional. A gente realiza a comunicação, e aí em conjunto com o Recursos Humanos do Hospital, uma ação, tem um projeto, né, tem um grupo chamado Comunicar, né, que é a junção desses dois setores, e a gente faz várias ações voltadas para os colaboradores, para os funcionários, sempre baseado na informação e baseado na motivação, né, de cada um deles. Então, quando eu falo que eu
comunico ao meu doador o que o hospital faz, eu já comuniquei antes para o meu funcionário. Então, eu tenho como prerrogativa que o meu funcionário tem que saber primeiro, antes de qualquer pessoa. Né? Então, por exemplo, só para te dar um exemplo, como a gente lançou agora a campanha para a construção do centro de radioterapia. Todo o material gráfico, o vídeo, os spots para a rádio, foram passados primeiro para os colaboradores. Né? Quando a gente vai fazer alguma ação, a gente acabou de instituir o nosso slogan, que é alta complexidade com solidariedade. Primeiro, os nossos funcionários, os nossos colaboradores souberam disso. Então, acho que é priorizar cada um deles, né? E sem esquecer a transparência, a ética, né? O compromisso com cada um deles. Então, quando eu realizo algumas ações de motivação, né, como nós realizamos através do Comunicar, como comemoração pelo Dia do Trabalhador, comemoração dos aniversariantes do mês, né, o Dia das Crianças, quando a gente leva os filhos dos funcionários para dentro do hospital, para que eles saibam onde os seus pais trabalham, aí eu já estou valorizando. Né. A gente acabou de fazer também um convênio com várias empresas, dentro de um projeto que a gente chama Clube de Vantagens dos Colaboradores. Então, a gente percebeu, através de pesquisas internas, que os colaboradores queriam alguns benefícios. Né? Nós fomos buscar, né, então, vários descontos em universidades, em autoescolas, em academias, para ele e para a sua família. Né? Porque muitas vezes ele quer continuar os estudos, mas precisaria desse desconto. E foi muito bem aceito também. Então, a gente fala que a gente passa os valores a partir do momento que a gente também, do mesmo discurso que a gente faz com o nosso público externo, a gente também faz com o nosso público interno. Eu falo que os funcionários são os públicos prioritários do hospital. Primeiro, porque eles são grandes multiplicadores, né, do que o hospital faz. E segundo, pelo respeito a cada um deles. Eu acho que a comunicação tem que trabalhar nesse sentido, né, de que aquele funcionário, ele está ali, ele tem que cumprir as metas, ele tem que cumprir os indicadores, mas ele também é um ser humano, né, e a gente tem que ouvi-los. Daí a importância de pesquisa de satisfação, como a gente faz anualmente, para saber o que está acontecendo, o que o funcionário do Baleia quer, né, o que o funcionário do Baleia, o que ele acha do hospital. O que ele acha sobre determinadas ações que a gente faz. Então, quando eu falo dos produtos promocionais, por exemplo, a agenda solidária, né, as camisetas, cadernos, a gente tem um preço especial para cada um para eles também, para os funcionários, para que eles possam adquirir. Né? E para a gente não tem coisa melhor para a área de comunicação do que o funcionário vestir literalmente a camisa. Imagine se aquele funcionário, né, se a camiseta, digamos, custa R$20, ele compra ela por 15 ou por 14, né, e ele veste, ele sai do hospital com a camiseta, ele vai na casa do vizinho com a camiseta, ele usa a agenda solidária porque ele acredita naquele trabalho. Se ele não acreditasse, ele ia falar, não vou associar, só estou lá para trabalhar e pronto. E isso é muito importante para a gente. Noeli, muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo conhecer um pouco mais sobre o Hospital da Baleia. Por nada, um prazer foi meu. Né? Eu convido a todos a acessar www.hospitaldabaleia.org.br e conhecer mais um pouquinho e que todo mundo faça parte dessa grande rede de solidariedade que é a rede de amigos do Hospital da Baleia.